Boa tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Tiburcio, do canal Seek Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 do meu canal e também que façam a Escola da Verdade Histórica do professor Marcelo Andrade, cujo link está aqui na descrição e eu tenho um cupom de desconto, que é o cupom de desconto SICATNUM, certo? SICATNUM. Vou colocar aqui na descrição o link e o meu cupom de desconto. Pois bem, o Bolsonaro e o grupo do PL estão sob pressão da unidade e ação do PT e do STF. E eles estão convocando manifestações. Essas manifestações, eles estão inclusive querendo botar no meio essa pauta aí de Israel, porque o PT está se queimando com esse negócio de Israel, certo? Isso aí é uma PT meio que está irritando gente poderosa com isso, né? Com esse negócio aí de Israel, Lula. Amanhã, inclusive, vai ter um vídeo sobre isso aí, né? Sobre essa movimentação estranha do PT em relação a Israel. Isso aí, o Bolsonaro está sempre em risco de ser preso. Mas a direita brasileira encontrou um aliado muito estranho que diz que vai entrar com habeas corpus diante lá das 11 sombras do STF para salvar o Bolsonaro. E quem é esse aliado? É o Roscoe Pound Professor of Jurisprudence da Universidade de Harvard, que é o senhor Roberto Mangabeira Unger, certo? Pois bem, quem é esse Roberto Mangabeira Unger? Que eu conheci pessoalmente, certo? Pessoa muito simples, muito agradável, certo? Muito tranquilo. Ele não tem problema assim de você discutir com ele, de você dizer, eu discordo do senhor. Não é assim, não. É assim, é assim. Ouviu muito bem todas as coisas que eu tinha a dizer lá contra as ideias dele, certo? Conversou muito bem, certo? Pessoa agradável de você discutir com ele, certo? Conheci pessoalmente, né? Foi um dos intelectuais mais simples, assim, que eu já conheci. Confesso. Né? Quem é essa criatura aí? Se mama que é translocado, e não de uma boa forma. E não de uma boa forma. É um sujeito translocado que, infelizmente, é maligno, certo? A verdade é essa. Não vou mentir. Quem é Roberto Mangabeira Unger? Mangabeira Unger, ele bem jovem, ele tinha sido aluno da UFRJ, da Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, certo? Eu acho que na época ainda era a Universidade do Brasil, né? Faculdade Nacional de Direito, como chamam, né? E aí ele recebeu uma bolsa para um Magister Legum na Universidade de Harvard, certo? Foi para lá. Ele já tinha sido criado nos Estados Unidos quando ele era jovem, ele é um desses brasileiros assim meio desenraizados, brasileiros que ele era filho de alemão com brasileiro, o pai dele era executivo nos Estados Unidos, uma coisa assim. Em Harvard ele recebeu o Magister Legum, que é o grau de mestre em direito, né? Que hoje já usam o inglês em muitas universidades, Master of Laws, e depois recebeu o SJD, Ciência Jurídica Doctor. Um doutor em direito nos Estados Unidos nunca é PhD, ele é SJD, certo? Ou JSD, o título que ele recebe. Os títulos que vêm do latim, que usam termos em latim. E, estranhamente, ele foi incorporado à Universidade de Harvard como professor. Bem cedo, certo? Isso é incomum
Em regra, nos Estados Unidos e no primeiro mundo, quando, ao menos nos últimos 100 anos, você não pode ser professor da universidade onde você terminou o doutorado. É mal visto, mas ele conseguiu, porque ele se destacou lá. Por quê? Porque daquela geração de juristas revolucionários que formaram o movimento dos Critical Legal Studies, ele era o mais inteligente. Isso é inegável. Porque o resto era tudo burro. Ah, em que o Mangabeira mesmo foi o ideólogo desses estudos jurídicos críticos, que foi um movimento que fez um mal desgraçado aos Estados Unidos. Que, no caso, o que são os estudos jurídicos críticos? São a ideia de que, na verdade, é central, de que os juízes devem ser os agentes revolucionários. E não mais os políticos. Que eles devem usar esse poder da common law para formar uma sociedade futura. Isso é uma extensão do pragmatismo radical americano, certo? Essa tradição que vem de Dewey, etc. Nem tanto o pragmatismo mais conservador, não tem a ver com o pragmatismo mais conservador de, por exemplo, Santayana, Lippmann e similares, certo? Isso aí é a extensão dos setores mais radicais do pragmatismo americano, certo? E no caso do Mangabeira, o pensamento dele dá ao pragmatismo certos contornos brasileiros. Não apenas teóricos, como a influência bergsonista, quanto também de vícios intelectuais. Por exemplo, William Ewald, que é, ao meu ver, o grande crítico do Mangabeira Unger, ele publicou uma monografia de 96 páginas, detonando o Mangabeira Unger enquanto filósofo. William Ewald é um jurista e filósofo da matemática. Ele expõe o seguinte, que o Mangabeira Unger tem o mesmo vício de brasileiro de juntar todas as categorias, tudo que ele não gosta, certo? De juntar tudo que ele não gosta em uma categoria que ele não define muito bem o que é. Por exemplo, tudo que o Mangabeira Unger não gosta, ele coloca, ao menos na época do Knowledge and Politics, ele colocava sob o mesmo rótulo de liberalismo. Aí, inclusive, o Ewald ele fala, veja, não tem muita diferença essa conversa do Unger sobre liberalismo, de tudo que ele acha que é nocivo ser liberalismo, como que você vê em muitos setores da direita, de certa direita conservadora, mais radical, e também colocar em tudo que ela gosta liberalismo. Você colocar tudo que ela não gosta como liberalismo. O que é uma coisa que você vê muito na alt-right brasileira, você vê muito isso no Dugin, etc. Aliás, é compreensível o porquê de um Unger de ele ser tão querido em certos meios alt-right. Porque tem os mesmos vícios. Certo? O Unger é uma figura radicalmente anti-logos, certo? Ele já disse que o Cristo é um derrotado, ele já disse isso, que o Cristo, ele é um derrotado, que o Cristo, ele é alguém que deve ser superado a todo custo, ele odeia Jesus, ele odeia a Igreja Católica, ele já falou várias vezes que a descatolicização é a solução para todos os males do Brasil. Ele foi um dos grandes defensores dessa tese. Ele foi um dos grandes defensores do protestantismo no Brasil, inclusive chegando ao ponto bizarro de se unir ao Edir Macedo para fundar o PL. O PL foi fundado pelo Edir Macedo com o Mangabeira Unger, porque ele acreditava que o protestantismo era a redenção do Brasil. Isso é uma coisa que é pouco falada. Isso é pouco falado.
Isso é pouco falado, certo? E ele é alguém que acredita que, pela técnica e pela educação, a natureza humana pode ser completamente maleável. Pode mudar a natureza humana do homem do futuro. Ele nem ao menos tem essa visão negativa que certos setores da esquerda, mais ligados à teoria crítica, têm em relação à técnica. Ele acha que a técnica é o meio de mudar totalmente a natureza humana. Então, o Unger, ele é um revolucionário anti-logos, de traços extremamente gnósticos, e que era tão anti-logos que, para ele, bizarramente, isso é hoje também nota, a própria lógica seria uma ideologia de origem liberal. De origem liberal. Que, que é algo muito bizarro, certo? Isso é algo muito bizarro. E é um sinal claro de desconhecimento da história intelectual. Mangabeira Unga é alguém inteligente, muito inteligente, que tem, ou melhor, que tem um certo potencial intelectual, tinha um certo potencial intelectual, mas que parece que tem todos os vícios intelectuais típicos do brasileiro. Eu brinco muito o seguinte: o Mangabeira é um sujeito que leva macumba brasileira para um contexto de academia americana. Ele era um sujeito que, no início da sua carreira, não gostava de colocar esse nome Mangabeira, meio que para se americanizar, né? Ele, o Mangabeira, inclusive, meio que ele parece que esqueceu a própria língua, porque ele fala português com um sotaque americano, isso é muito esquisito, né? E nos Estados Unidos ele era um tanto famoso em certos meios acadêmicos, e isso é uma coisa que rendeu ao Mangabeira Unger. É, o Mangabeira é alguém que hoje não é mais tão bem visto na academia americana. Não é mais alguém tão bem visto na academia americana, de jeito nenhum. Porque ele virou alguém assim, um tanto conhecido e notório por ser um filósofo que não se contenta com Atenas, mas que quer ir para Siracusa. Ele, era, ele ganhou uma certa reputação negativa dentro da academia americana como alguém que tinha uma obsessão por ser um filósofo da corte. Inclusive, ele acreditou que poderia ter esse papel no governo Obama, mas o Obama não o recebeu muito bem. Ele é alguém que tem essa fama ruim nos Estados Unidos, na intelectualidade americana, de ser um intelectual metido a filósofo da corte. O Mangabeira Unger é alguém que, depois dos anos 90, virou alguém um tanto mal visto na academia americana. Agora parece que ele quer claramente, já que o Ciro não deu certo, das duas uma. Ou fazer o movimento bolsonarista gravitar em torno do Ciro como solução, e ele ser o intelectual da corte desse movimento, porque ele tentou ser o intelectual da corte do Ciro, mas o Ciro, graças a Deus, fracassou. O Ciro, graças a Deus, fracassou em se tornar o grupo presidente do Brasil, certo? E o oligarca dominante do Brasil, graças a Deus. E agora, certo? Ou então, agora que ele viu que o Ciro é gato morto à beira da estrada, ele pode querer também se tornar
um filósofo da corte, ou querer se tornar um filósofo da corte, de algum líder bolsonarista menor, como é o caso do Tarcísio ou do Zema. Também não duvido disso aí. O Tarcísio até se enquadra mais porque ele tem esse perfil de burocrata, aspirante a tecnocrata de que o Mangabeira Unger gosta. E que gostaria dele também, diga-se de passagem. Agora, uma coisa precisa ser dita. Foi lindo ver a surra que o Unger deu no Barroso, na crítica que o Unger fez na cara do Barroso ao ativismo judicial brasileiro, como sendo algo vergonhoso. Sim, o Unger tem culpa disso. Ele é o fundador da brincadeira toda lá nos Estados Unidos, que por coisas como a Roe versus Wade, né? Cujo memorândum saiu de um aluno do Unger, que é o tal do Mark Tushnet, né? Isso aí custou milhões de vidas, né? Milhões de vidas, essa brincadeira aí. E o Barroso é, querendo ou não, descendente disso. Mas que é algo glorioso ver o Unger detonando o Barroso e tratando o Barroso como um exemplo do que é um ativismo judicial vicioso, é glorioso. Isso é algo lindo. É que nem o Heidegger dizendo em relação ao existencialismo francês. A minha filosofia não tem nada a ver com isso aí que eles estão fazendo. O que isso vai dar? Eu não sei. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos. Certo? Faça um curso do professor Marcelo. O link está aqui na descrição. O meu cupom é SICATLON, está aqui na descrição também. E até logo. Um forte abraço a todos e até logo.